Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 37, versículos do 20 ao 27, para você acompanhar conosco, aí na sua Bíblia. Vale muito a pena você tomar nota, quando você não consegue acompanhar na sua Bíblia, até porque em algum momento Deus pode te lembrar desta palavra, e você lembrar que a resposta que você precisa está nela, ou pode ser que o Espírito Santo te inspire a rezar com esta palavra. Então anota, marca o dia, não é? Até é importante você marcar o dia, porque se você quiser escutar de novo esse programa, pelo dia você acha muito rápido, mais até do que pelo tema. Então anota o dia, anota a passagem, porque assim quando começar ali a partilha, você vai saber pelo dia e pela passagem citada, que era o que você estava procurando. Eclesiástico, capítulo 37, versículos do 20 ao 27, assim diz a palavra de Deus. Antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira. Antes de cada ação, vem a decisão firme. A raiz das decisões é o coração. Repito, a raiz das decisões é o coração. E do coração brotam 4 ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. Mas quem os domina, quem domina esses 4 ramos, é sempre a língua. Há quem seja hábil para instruir a muitos, mas para si mesmo é inútil. Há quem fale com sofismas e se torne detestável. De todo banquete ficará excluído. Não lhe foi dada a graça pelo Senhor, pois está totalmente desprovido de sabedoria. Há quem seja sábio para si mesmo, e o fruto do seu bom senso está com ele. Quem é sábio, instrui o povo, e os frutos do seu bom senso são confiáveis. O sábio será acumulado de bênçãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O sábio será acumulado de bênçãos, e todos os que ouvirem o declararão feliz. Louvado seja Deus por esta palavra. E diz aqui, olha, antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira. Vem aonde? Onde que vem a palavra verdadeira antes de uma tarefa? Vem dentro de você. A palavra que determina o que você vai fazer, vem dentro de você. Quando pensando você diz, vou fazer isso. Quando hoje de manhã eu acordei e disse, eu vou para o Sorrindo para a Vida. Eu vou conversar com a minha esposa e organizar o nosso dia. Eu vou passar a limpo a rotina que eu terei hoje. Antes de fazer, veio uma ordem interior. E quando uma pessoa está em oração, quando esta pessoa está em comunhão com Deus, essa voz nunca vem sozinha, nunca vem vazia, nunca vem desacompanhada de inspiração. Porque Deus fala conosco nessa voz interior. Então, antes de qualquer coisa que você vá fazer, o que vem primeiro? Vem aquela palavra que determina o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Antes de cada ação, vem a decisão firme, porque se você não se decide, não tem ação, você não vai fazer.
E olha, coisa boa é fruto de decisão firme, porque não falta o que nos distraia e atrapalhe. E aqui a grande revelação. A raiz das decisões é o coração. É do coração que brotam as nossas decisões. Aí vou aproveitar para explicar uma coisinha aqui, porque às vezes a gente avança na meditação da palavra e fica uma questão para muitos, né? Quando diz lá no versículo 23, há quem fale com sofismas e se torna detestável. Como assim, com sofismas? O sofista é aquela pessoa que quer se fazer passar por sábia. Tinha um grupo da filosofia chamado sofistas, que eles se enganchavam no uso das palavras. Sabe, eles eram bons de palavras, mas não eram sábios. Queriam se fazer passar por sábios, mas não eram. Traduzindo em miúdos, gente metida besta, arrogante, muitas vezes mentirosa, que no meio de uma estrutura de frases enrolava as pessoas. E aí o que diz aqui a palavra de Deus? Quem enrola os outros por meio de palavra, mais cedo ou mais tarde será descoberto e vai se tornar detestável. E vai ser excluído de toda reunião, de toda convivência, de todo banquete, de toda festa. Porque para esse tipo de gente não foi dada a graça de Deus. Qual a graça? A da sabedoria. Estão desprovidos de sabedoria. O que eles dizem é inútil para eles e para os outros. Mas, enfim, quando a palavra de Deus nos diz aqui, antes de qualquer palavra, antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira, o que isso significa? Antes de fazer, a gente precisa conceber. Antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que nós precisamos é conceber aquilo dentro de nós. Todas as coisas na nossa vida, gente, são criadas duas vezes. Primeiro, no coração. Só depois que vem para fora. O ódio, ele nasce primeiro dentro do coração, só depois que ele se manifesta. O amor brota primeiro dentro do coração, só depois ele se transforma em caridade, se transforma em amor em ação. Se você perguntar qual é a diferença entre caridade e amor, caridade é o amor agindo. Caridade é o amor que arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar pelo outro. Enquanto eu fico sem fazer nada, corre-se um sério risco de o meu amor ficar só no âmbito do sentimento. Mas agora, quando eu dou o passo em direção ao outro para ajudar, para fazer o bem, ainda que o sentimento não acompanhe, isso se transformou em caridade, em amor verdadeiro. Então, o que eu preciso realizar antes de fazer? Eu preciso gerar isso dentro de mim. Eu preciso conceber isso dentro do meu coração, porque quando a coisa está dentro do meu coração, é mais fácil de fazer. A gente precisa aprender a gostar das coisas que nós temos que fazer, gente. Primeiro, as nossas obrigações, as nossas tarefas, depois as outras coisas. Se eu não me engano, foi o São Padre Pio que disse isso. Primeiro as tarefas, depois as outras coisas, por mais santas que sejam. Olha, meu Deus do céu. Ainda bem que tem um Padre Pio para dizer umas coisas dessas, porque às vezes a gente fica sem coragem de ser tão ousado. Importante se fazer as coisas santas? Muito importante. Mas nós não estamos dispensados de fazer as nossas obrigações, as nossas tarefas. E tem tarefa que é gostosa de fazer e tem tarefa que não é. Tem coisa que você precisa fazer, que é a missão que Deus deu a você, que outra pessoa não vai poder fazer no seu lugar, não é? Diz aqui para nós o São Tomás More, não é? Felizes os que estão atentos às necessidades dos demais, sem se sentirem indispensáveis. Não devem se sentir assim. Mas Deus escolheu aquela pessoa para, naquele momento, ser a mão dele que se estende para ajudar alguém.
E se você não fizer, é provável que aquela pessoa fique sem o que ela precisa, passe necessidade. Vou dar um exemplo mais objetivo. Pessoa que trabalha, que exerce uma profissão, que exerce um cargo, que se relaciona com o seu grupo social, os seus amigos, tem muita gente. Não é só você. Mas o marido da sua esposa é só você. Pai do seu filho, da sua filha, é só você. E se você não for pai para os seus filhos, quem o será? E quando eu digo ser pai para os filhos, não estou falando só daquelas pessoas que vão embora de casa, que arrumam uma amante, que arrumam uma outra mulher, mulher que foge, arruma um outro marido, deixa os filhos para o esposo cuidar. Não estou falando disso. Estou falando que mesmo dentro da nossa casa, nós podemos abrir mão da responsabilidade que a gente tem. Ser pai e não exercer a paternidade. Tem pai que não cria os filhos que tem mesmo morando na própria casa. E quando você não faz isso, até me perdoe dizer assim, mas é a verdade. A tentação arruma alguém para cuidar do seu filho, não para o bem, mas para o mal. Aí é nessa hora que brota o desvio, é semeado o desvio no coração dessa pessoa, é nessa hora que a má companhia ocupa um espaço importante no coração do seu filho, da sua filha, ganha a afeição dele, ganha a afeição dela, ganha o respeito, até mais do que você. Então, tem tarefas que cabem a nós, algumas, como eu disse, são gostosas, outras não são, e aí o que a gente faz? Temos que aprender a gostar delas. E eu aprendi na Canção Nova que eu não faço tudo o que eu gosto, mas eu preciso aprender a gostar de tudo que eu faço. Então, quantas vezes nós somos desafiados a assumir cargos aqui dentro, né? Que não correspondem com as nossas expectativas, com os nossos gostos. Há pouco tempo eu era o responsável pela Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Dizer para você que é o que eu desejo, que enche os meus olhos, que é o meu gosto. Gente, há muito tempo atrás eu já saí dessa, sabe? De querer cargo pelo cargo, de ocupar um espaço, porque isso dá projeção para a pessoa. Sabe o que eu descobri? Que principalmente nas coisas de Deus, a cruz não compensa a glória, né, que a pessoa recebe pelo cargo. O sacrifício é muito maior do que os benefícios, do que os louros daquilo que você faz. Então, se não é a sua vocação, eu vou completar. Se não é a sua vocação, não adianta você se meter ali, porque aqui nós estamos falando de querer ocupar um cargo para projeção pessoal, não é? Não vale a pena, porque isso vai lhe custar e vai lhe custar muito. Então, se a gente faz por um chamado divino. A gente faz porque Deus nos pediu para fazer, nos mandou fazer. E dizer que não custa? É claro que custa. Custa saúde, custa cansaço. Custa você abdicar de outras coisas que você gostaria de fazer. Mas aí você vai precisar adequar o seu gosto. Porque se você abraçar mesmo algo que seja de Deus com desgosto, meu amigo, minha amiga, vai ser tão difícil para você levar isso adiante. Então a gente faz o quê, Márcio? Pede a Deus para dar a você a graça de gostar. Pede a Deus a graça de gerar amor dentro do seu coração para isso. Conceber dentro do coração primeiro, sabe? Adotar aquele pedido que Deus está fazendo para a gente. O que Deus está pedindo para você nesse dia de hoje? O que te custa? Que é difícil para você, e que humanamente falando você faria com desgosto, mas se for para Deus você faz e faz bem. O que é que Deus está pedindo para você? Porque para cada pessoa o pedido é diferente, não é? E é exatamente isso que você precisa pedir: Senhor, gera amor no meu coração para isso. Senhor, me dá a graça de amar o que o Senhor está me pedindo. Ou vamos rezar como Santo Agostinho: dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres.
Bonito, né? Não só bonito, não só romântico, verdadeiro. Dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. Quando Santo Agostinho fez essa oração, gente, sabe sobre o que ele estava rezando? Ele estava rezando pedindo castidade. Porque Santo Agostinho gostava de mulher. Santo Agostinho gostava de uma farra. E Santo Agostinho tinha grande dificuldade de viver a castidade. Santo Agostinho já estava convencido de que ser cristão era o único caminho para a salvação. Ele estava convencido disso. E veja, um homem de uma magnitude como poucos existiram na face da terra, inteligentíssimo, não é? Estudado até hoje na filosofia. A filosofia que o rejeita por preconceito sofre grande prejuízo, porque Santo Agostinho está na base da filosofia, e sobretudo da filosofia cristã. Esse homem inteligentíssimo, que conhecia tantas filosofias, que na época era um dos grandes gênios da humanidade, chegou a uma conclusão: a verdade está em Cristo, Ele é o caminho para o céu, mas ainda assim ele não conseguia se converter. Porque Santo Agostinho sabia que não era brincadeira. Com Jesus ou é todo ou é nada. E ele não se permitia ser de Jesus vivendo uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida que contrariava o Evangelho, porque isso é incoerente. E um dia, diante de Deus, ele confessou a sua fraqueza, dizendo: eu não consigo. A minha vergonha está sempre diante dos meus olhos. Ser casto é demais para mim, mas se o Senhor me der o dom da castidade, então o Senhor pode me pedir a castidade, porque aí eu terei a castidade para lhe oferecer. E não é que Deus atendeu a oração desse homem? Como deseja também atender a sua oração? Santo Agostinho rezou pedindo a castidade. Talvez você precise rezar pedindo perdão. Senhor, dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. O Senhor está me pedindo para perdoar essa pessoa, difícil demais para mim. Senhor, eu não dou conta, por mim mesmo eu não consigo. Mas se o Senhor me der esta graça, o Senhor pode me pedir que eu vou perdoar. Você cuidar de uma pessoa que tantas desfeitas te fez no decorrer da sua vida, e agora sobrou para você, como acontece, viu? Como acontece, há pouco tempo nós tivemos aí o testemunho de um dos famosos norte-americanos do cinema, que mudou de esposa. Só que no final da vida, por causa de todos os problemas que ele viveu, inclusive na mente dele, a cabeça apagou toda a história que ele teve com a esposa recente, só se lembrava da antiga. E a antiga precisou voltar para poder cuidar dele. Na casa da atual, eu vou te dizer, é louvável. Não julgo ninguém, não julgo as pessoas, mas o fato está aí, você olha e diz: não é fácil, que dificuldade é isso. É uma coisa que, se a pessoa não estiver amparada por um amor profundo, não consegue fazer. Eu estou dizendo esse caso porque ele se tornou conhecido internacionalmente. Mas eu conheço muitos outros que o homem saiu de casa, viveu uma vida vadia. E quando chegou no final da vida, envelhecido, doente, às vezes até como fruto do pecado, por causa da bebida, por causa da droga, por causa das doenças venéreas, não tem para onde voltar. Vai morrer sozinho num lugar, se deixar ele ficar lá, porque às vezes nem dinheiro para um aluguel tem. Quantas vezes eu vi a esposa receber de volta em casa e cuidar daquela pessoa. E não só a esposa, tem marido que fez isso também. Como é que a gente reza diante de uma situação como essa? Dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres, Senhor. Porque se Deus não nos der certas coisas, a gente não consegue fazer, você concorda? Então a primeira coisa é a gente conceber isso dentro de nós. Porque todas as coisas elas são criadas duas vezes. E a primeira vez
é dentro da gente, é no nosso coração. Tudo que nós fazemos foi decidido primeiro dentro de nós. Por isso que é difícil a gente acreditar nesse negócio, foi no supetão, eu não esperava, eu reagi no impulso. Olha, uma outra coisinha sim, viu, gente? Mas uma pessoa que não é violenta, dificilmente ela vai agredir alguém numa hora limite, sabe? A agressão, ela é fruto de uma violência que foi cultivada dentro do coração. Estava lá. E aí, quando a situação arrancou a tampa da panela, quando a pressão fez a tampa voar fora, o que transbordou? Transbordou o que estava dentro do coração da pessoa. Tinha agressão ali dentro, tinha violência ali dentro. Quando você destapa um vidro de perfume, o que é que sai de dentro do vidro? Aquilo que estava ali. Então, tudo o que fazemos foi decidido primeiro dentro de nós. E é isso que vai transbordar da gente. Por isso a palavra de Deus está nos dizendo, o nosso frasco de perfume, a nossa panela de pressão, cuja tampa uma hora é tirada, é o coração. O coração é a raiz de todas as nossas decisões. Onde é que você toma as suas decisões? No seu coração. Por isso que o seu coração define se você vai ter a vida ou a morte, se você vai fazer o bem ou o mal. Você viu? Dali brota 4 ramos. A vida e a morte, o bem e o mal. Por isso que o que a gente faz pode levar a gente para o céu ou pode condenar a gente para o inferno. Porque o que a gente faz ou santifica o nosso coração, ou perverte o nosso coração. Ou nos faz pessoas melhores, ou nos torna pessoas piores. Ou cura o nosso coração, ou estraga o nosso coração. O coração é a raiz de todas as nossas decisões. Você entendeu por que é tão importante cultivar um coração bom? Você entendeu por que é tão importante? Por que a gente insiste tanto, a Canção Nova insiste tanto nesse negócio de cura interior? Porque um coração estragado toma decisões erradas, equivocadas, comprometidas, perversas e estragadas. Um coração ruim toma decisões ruins. Nós precisamos curar o nosso coração, precisamos. E a gente faz isso como? Toda hora voltando ao nosso passado? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive tem uma palavra maravilhosa, que é uma das que eu mais gosto, que diz assim: não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Eis que faço coisa nova, e já está aí, já surge, não a vedes? Porque quando eu estou olhando para trás, eu não vejo o que está na frente. Você consegue dirigir o seu carro olhando só pelo retrovisor? Se você for dirigir o seu carro olhando pelo retrovisor, você vai bater o seu carro, meu amigo, você não vai para frente, não é? Jesus, ele diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Por quê? Quem olha para trás desvia o arado, ara torto, estraga a terra. A cura do seu coração, a sua cura interior, ela não se dá por você ficar voltando ao passado, toda hora olhando para o passado, remexendo o seu passado, remexendo as suas feridas, que dó de mim. Não. Mas e o nosso passado? A gente não toca nele? Por que tem oração de cura interior que fala tantas coisas do passado? Para ajudar você a pegar aquilo que está ainda doendo e pôr aos pés de Jesus. Para você ir para frente. Sabe? Se tem alguma coisa do passado que dói, não é você ficar lá revirando. Eu preciso buscar a minha cura interior. Será que aconteceu alguma coisa quando eu estava no ventre materno, no útero da minha mãe, a minha infância? Todo mundo teve vida difícil, gente. Todo mundo, o pobre, o rico. Todo mundo tomou as suas pedaladas na vida, você tomou, eu tomei. E se a gente ficar nessa de, vamos olhar o que aconteceu na minha história. Pelo amor de Deus, por causa de coisa ruim do passado, você vai estragar o seu presente e o seu futuro.
vida para frente, vida que segue, coragem, levanta essa cabeça, toca a vida adiante. Mas se no decorrer da vida tem uma lembrança que toda hora volta e dói dentro de você, e isso te machuca, é porque essa ferida está aberta e ela precisa de cura interior. Então veja, essa ferida está aberta hoje, não é que a gente foi procurar lá atrás, ela dói hoje. O que eu devo fazer com ela? Levar aos pés de Jesus e dizer: meu Senhor, cura essa ferida. E provavelmente o que mantém essa ferida aberta é uma falta de perdão. Você não conseguiu perdoar o que a pessoa fez com você. E Jesus vai te dizer: perdoa para eu te curar. E aí você vai poder dizer para Ele: dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. E Ele vai te dizer: eu te dou a força para perdoar, mas você precisa se decidir. E você vai dizer para Ele: eu decido, Senhor. Eu perdoo esta pessoa, eu a entrego em suas mãos, eu entrego essa situação. E provavelmente você vai chorar naquele momento, mas vai ser a última vez na sua vida que você vai chorar de dor por causa dessa situação. A partir daí você vai lembrar, mas nunca mais vai doer como doía. E sabe, é como toda ferida, vai fechando, vai fechando, vai fechando, até que um dia você olha e diz assim: essa cicatriz aqui, eu não me lembro. Eu não me lembro como é que eu arranhei. Eu tenho cicatrizes que eu não lembro. E eu tenho certeza que você também tem. Tem alguma marca aí no seu corpo que, se alguém perguntar para você: isso aqui de onde é? Você não vai saber dizer. O dia que aquilo aconteceu doeu demais, ainda mais se a sua mãe era daquelas como a minha que tinha dentro de casa um vidro de mertiolate. Aí eu tenho certeza que você, olha, que doeu e doeu muito. Mas hoje você já não lembra mais. Um dia será assim, com essa ferida do seu coração, se você tiver a coragem de colocar as suas dores passadas nas mãos de Jesus. Mas como é que a gente busca a nossa cura interior, Márcio? Nos enchendo de coisas boas. Nos enchendo de coisas boas, de bons pensamentos, de bons sentimentos, sobretudo da palavra de Deus. Não tem nada mais santo, gente, não tem nada melhor nesse mundo, não tem livro melhor nesse mundo do que a palavra de Deus. Não tem. Você quer ser doutor em tantas coisas, seja doutor em muitas coisas, seja doutor nos seus trabalhos, seja doutor na sua profissão, mas não deixe de ser doutor nas coisas da vida. Não deixe de ser doutor nas coisas que verdadeiramente importam. Não deixe de ser doutor nos relacionamentos com profundidade. A pessoa faz faculdade para cuidar de tudo. Para cuidar de uma parte elétrica, para cuidar de um joelho quebrado. Mas a pessoa não faz, muitas vezes, uma faculdade de como cuidar da própria família, do coração das pessoas que convivem com ela. E onde é que você vai fazer uma faculdade como essa? A faculdade da vida, a faculdade do essencial, a faculdade do céu é na palavra de Deus. Me permita dizer assim de forma simples, sem muitas palavras rebuscadas e técnicas, porque as coisas de Deus são simples. A gente começa a enfeitar demais o pavão, a gente cai aqui nos sofismas. Há quem fale com sofismas e se torna detestável. Você já escutou pregação de quem quer mostrar que sabe muito, que quer mostrar que fala palavras muito difíceis? Não tem quem aguente esse negócio, viu? É detestável, como diz aqui. A palavra de Deus, ela é direta. Ela vem para nos mostrar o que fazer, para ajudar a gente nas coisas da nossa vida. E essa palavra está nos dizendo que a gente precisa curar o nosso coração. Primeiro de tudo, enchendo-o de coisas boas, de boas ideias, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes, de boas escolhas, de boas decisões, porque isso vai te fazer santo. A cura do coração se chama santidade. Quem é a pessoa curada? É a pessoa santa.
E lembre-se, quando alguém vier falar para você de cura interior, que todas as vezes que Jesus pegou uma pessoa destruída pelo pecado e destruída pelo erro, destruída pelas más escolhas que fez, Jesus nunca ficava voltando ao passado dela. Jesus sempre apontava para o futuro. Dizia para ela: tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. A partir de agora, não peques mais. Por isso é tão importante você cultivar um coração bom, porque de um coração saudável saem coisas boas. De um coração saudável sai coisa que presta. Então é preciso treinar o coração para não se comprometer com o mal. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Todos os dias a gente precisa fazer escolhas. Eu preciso, você precisa. E se a gente não treina o coração, a gente acaba agindo mal, gente. Sabe, eu sei que tem muita gente que tem aquelas ideias românticas, sobretudo de encontros, sobretudo de reuniões, sobretudo de conversas. Quando a gente vai para uma conversa, olha, isso é uma coisa que muita gente não ensina. Então, preste atenção que pode ajudar muito você. Quando a gente vai para uma conversa, quando a gente vai para uma reunião, a gente precisa ensaiar. Ensaiar para a gente oferecer o nosso melhor. Porque tem gente que vai, por exemplo, para um encontro de reconciliação, esperando o melhor, esperando que a pessoa vá abrir os braços, que vai abraçar, que vai chorar com ela igual o pai e o filho pródigo. E quando você chega lá, o outro está te esperando com uma vara e um chicote. E você não estava preparado para isso, porque você achou que aquela pessoa está no mesmo momento de comoção que você. E como é que eu vou reagir, Márcio? Você precisa ensaiar. E imaginar que pode ser que não aconteça como você pensou. Que da parte da outra pessoa, ela pode reagir mal. E aí? E aí você vai se treinar para que diante da resposta má que ela pode dar, não significa que vai dar, você vai continuar dando uma resposta boa. Como assim? Se você chegar lá para pedir perdão e ela começar a chorar, abraça, chora com ela, se perdoe, ótimo. Mas se ela resolver te dizer um monte de desaforo, você já terá se preparado e vai dizer: eu não vou retribuir esses desaforos, nem vou querer justificar o que aconteceu, vou deixar ela desabafar e depois no final vou dizer para ela: que bom que você teve coragem de me dizer o que você sente, mas ainda assim eu quero ter paz com você. Ou até diante de uma atitude agressiva da pessoa, de ameaças, você ter uma resposta boa, generosa, que abre espaço para começar com ela um caminho novo, de paz. Isso não acontece sem você treinar o seu coração. Os problemas que eu estou vivendo, Márcio, estão acontecendo dentro da minha casa. São problemas que eu estou vivendo na intimidade com meu esposo, com a minha esposa. Então, tem coisas que um está fazendo, que o outro também está fazendo, que vocês já experimentaram na prática, que não funciona. Então, o que precisa fazer? Diante das mesmas situações, oferecer uma resposta diferente. Mas como a gente já está treinado em dar as mesmas respostas, porque vem dando essas respostas no decorrer de dezenas de anos, um xinga, o outro xinga mais ainda, um é agressivo, levanta o tom de voz, o outro levanta mais alto ainda. Essas respostas já estão no automático. Qual é a resposta que você precisa treinar? Porque uma resposta diferente vai trazer resultados diferentes. Mas você precisa treinar o coração para não se comprometer com o mal. Mas, sobretudo, mais do que treinar para não fazer o mal, é treinar o coração para acostumá-lo com o bem. Você se tornar o bem para você uma coisa desejável. Na minha vida eu só quero o bem, não quero o mal. Então, como diz a palavra, seja verdadeiro. Ser verdadeiro é ser sábio para si mesmo e útil para os outros. Porque sem verdade não há bondade. E sem bondade
a verdade não pode ser dita. Vou terminando aqui, mas eu quero que você grave isso no seu coração, porque é muito fácil o tentador plantar uma ilusão dentro da gente, não é? Qual é uma ilusão que o diabo planta dentro da gente? Que a gente pode dizer a verdade sempre e de qualquer maneira. E com isso nós vamos machucando as pessoas e criando intrigas que poderiam ser evitadas, porque a verdade deve ser dita, mas há uma maneira para dizê-la. E há também um momento onde ela dá mais fruto, entende? Quem cuida do campo sabe disso. A semente pode ser boa, a terra pode ser boa, mas se você planta a semente no momento errado, ela vai brotar, mas não vai dar todo o fruto que mereceria. Por isso é necessário a sabedoria, não é? Você já viu como o diabo ele distorce as coisas? Quando você está para pecar, o diabo convence você de que isso aí não tem importância, que você pode fazer o pecado, que isso aí não tem valor nenhum, não tem peso. Mas assim que você peca, o que ele faz? Ele te convence que o seu pecado não tem perdão. A mesma coisa ele faz em relação à verdade. Ele não diz para você que você não deve dizê-la, mas ele quer fazer com que você diga no momento errado, para criar conflito. Então, ser verdadeiro é ser sábio para si mesmo e ser útil para os outros. Sem verdade, não há bondade. Na mentira não há bondade. E sem bondade, a verdade não pode ser dita, porque ela só vai machucar. Então coloca as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho e pede a Deus essa graça de reagir sempre ao ódio com bondade. Os mais difíceis empreendimentos, eles se tornam fáceis quando eles são concebidos por amor e visando o bem. Os maiores projetos começaram com motivações humildes, pequeninas, mas com muito amor. Então pede, Senhor, dá-me a graça de enfrentar as dificuldades deste dia, desta vida, desta semana, com generosidade. Pede ao Espírito Santo a sabedoria de enfrentar as dificuldades enquanto elas ainda são fáceis. Ser generoso é ir logo ao encontro do problema e resolver com sabedoria para o bem, não é? Lide com essa situação enquanto ela ainda é pequena. Amance o leão. E para ser santo, para ser santa, para ter esse coração bom e curado, primeiro, seja verdadeiro e justo. Segundo, nunca faça o mal a ninguém. Senhor, dá-me esta graça, é o que eu estou pedindo em vista desta palavra. É o que eu te peço, Senhor.